Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos a nossa reunião Vida e Ministério Cristão da semana 20 a 26 de maio. Tenho certeza que as partes estão excelentes e vão ajudar vocês a preparar melhor a sua reunião. Vamos juntos então para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, é um prazer imenso ter vocês aqui para semanalmente prepararmos as nossas reuniões. Espero de coração que esteja tudo bem com você, com sua família e que Jeová possa continuar abençoando grandemente a vida de cada um de vocês. Então vamos juntos agora preparar tesouros da Palavra de Deus com o tema Por que ajudar outros? Então podemos iniciar da seguinte forma. Segundo a Palavra de Deus, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E Jeová, sendo a personificação do amor e demonstrado isso em ação, não é de admirar, então, que nós, embora humanos imperfeitos, temos a necessidade de mostrar bondade. E é exatamente isso que Jeová deseja que nós façamos. E quando fazemos, nos sentimos felizes e ainda abençoados por Jeová. É exatamente isso que mostra o Salmo 41:1, que diz assim: Feliz aquele que mostra consideração ao de condição humilde. Jeová o livrará no dia da calamidade. Notaram? Quando somos generosos e demonstramos bondade, seremos felizes e Jeová irá nos abençoar. E o apóstolo Paulo, se referindo às palavras de Jesus, ele disse: há mais felicidade em dar do que em receber. E pesquisas mostram que quando uma pessoa pratica boas ações, a felicidade aumenta. Isso tudo nos mostra como é bom ajudar o próximo. E quando fazemos o bem a outros, somos também ajudados por Jeová. Note só agora o Salmo 41, do 2 ao 4. Jeová o protegerá e o preservará vivo. Ele será proclamado feliz na terra. Nunca o abandonarás à mercê dos inimigos dele. Jeová o amparará no leito de enfermidade. Transformarás completamente a sua cama enquanto ele estiver doente. Pois eu disse: ó Jeová, mostra-me favor. Cura-me, pois pequei contra ti. É claro que esse versículo não quer dizer que viveremos agora para sempre, mas que Deus lembrará de nossas ações e quando passarmos por dificuldades na vida e até mesmo no leito de enfermidade, Jeová pode nos consolar e até curar de nossa doença penosa, pois Jeová fez o ser humano com capacidade de se recuperar de uma doença. Como é bom saber que, ajudar o próximo, podemos ter tantas bênçãos. E, além de tudo isso, o nosso ato de ajudar o próximo, estaremos dando glória a Deus. O versículo 13 do capítulo 41 mostra exatamente isso. E Jeová, o Deus de Israel, seja louvado por toda a eternidade. Amém e amém. Quando somos compassivos, além de estar imitando o seu exemplo, estaremos lhe dando glória. Sendo assim, sempre trate os irmãos com carinho. Analise se existe alguém em sua congregação que necessite de ajuda e ajude. Fazendo dessa forma, você estará louvando o nosso Pai Celestial. Vamos fazer a leitura do livro do Salmo 40, versículo do 5 ao 10, que aparece em nossa apostila, que diz assim: Quantas coisas fizeste, ó Jeová, meu Deus! Muitos são os teus atos maravilhosos e os teus pensamentos a nosso respeito. Não há quem se compare a ti. Se eu fosse narrá-los e falar deles, seriam numerosos demais para relatar. Não desejaste sacrifícios e ofertas, mas abriste os meus ouvidos para eu escutar.
Não pediste ofertas queimadas nem ofertas pelo pecado. Então eu disse: Aqui estou, no rolo está escrito a meu respeito. Fazer a tua vontade, ó meu Deus, é o meu prazer, e a tua lei está no meu íntimo. Proclamo as boas novas de justiça na grande congregação. Não refreio os meus lábios, ó Jeová, como sabes muito bem. Não escondo dentro do meu coração a tua justiça, declaro a tua fidelidade e a tua salvação na grande congregação, não oculto o teu amor leal e a tua verdade. Então a pergunta baseada no texto é: o que a oração de Davi nos ensina sobre reconhecer e respeitar a posição de Jeová como soberano? Então a fonte de matéria é o livro Perspicaz, né, que é o IT, volume 2, página 49. Então podemos responder da seguinte forma: reconhecer e santificar o nome de Jeová. Nos mostra que Jeová tem o direito legítimo de ser louvado. E esse é o seu desejo, que todas as criaturas inteligentes reconheçam e honrem o seu nome. Então, nós devemos reconhecer e aceitar a posição de Jeová como soberano, mas de modo voluntário. Agora, a segunda pergunta de nossa apostila é: que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Então agora nós selecionamos alguns versículos e vamos aplicá-lo ou na nossa vida ou no ministério. Então vamos iniciar fazendo a leitura do Salmo 40, versículo 1. Esperei confiantemente em Jeová, e ele me inclinou o seu ouvido e escutou meu clamor por ajuda. Esperar em Jeová nem sempre é fácil. Falo isso pelo fato de muitos se afastarem de Jeová, ou seja, cansar de esperar. O salmista mostrou o segredo de esperar em Jeová. Independente das situações, precisamos esperar confiantemente, ou seja, ter a certeza absoluta que Deus escutará nosso clamor e nos guardará em seu amor leal. Agora o Salmos 40, versículo 2. Ele me tirou de um poço de águas ruidosas, do charco lamacento, e pôs os meus pés sobre um rochedo, firmou os meus passos. Nesse versículo conseguimos ver o poder de Jeová em nossa vida, tanto antes de o conhecermos e também agora. Ele nos ajudou a servi-lo e nos ajuda agora a continuar servindo. Através de sua palavra, ele nos ensina a forma correta de o adorar, estabelecendo firmemente os nossos pés em sua organização. Agora o Salmo 40, o versículo 12. As calamidades que me cercam são demais para contar. Tanto erros me esmagam que não consigo ver o meu caminho. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, e eu fiquei desanimado. Jesus disse certa vez que quem quiser segui-lo tem que pegar a sua estaca de tortura, ou seja, dificuldades e tribulações que podem sobrevir a cada um de nós. Mas, infelizmente, quando são demais, podemos desanimar, assim como aconteceu com o salmista. Se estamos ficando desanimados por coisas que nos cercam, ore a Jeová e peça a sua ajuda, e ele concederá seu Espírito Santo. Agora o capítulo 41, versículo 1. Feliz aquele que mostra consideração de condição humilde. Jeová o livrará no dia da calamidade. O nosso maior bem é ajudar o próximo quando passa por dificuldades. Nessas horas é que mostramos o verdadeiro cristianismo, pois vale mais dar do que receber. E quando fazemos isso para outros, com certeza Jeová se lembrará de nossas ações. E quando passarmos por alguma enfermidade, ele nos livrará. Ainda no capítulo 41, versículo 4. Pois eu disse, ó Jeová, mostra-me favor, cura-me, pois pequei contra ti. A dependência de Deus faz toda a diferença em nossa vida espiritual, pois quando lembramos que somos pó, recorremos ao Criador. Então, quando cometermos algum erro grave ou não,
precisamos recorrer a Jeová em busca de perdão e ajuda dos anciãos, para que assim possa nos restabelecer e ter a cura dada por Deus. Ainda no 41, versículo 12: Tu me sustentas por causa da minha integridade. Tu me manterás na tua presença para sempre. Todos os servos de Deus que se manterem íntegros tanto no passado ou no presente foram e são abençoados por Jeová, pois a integridade é como um aroma agradável a Jeová, assim como nossas orações. Então, como servo de Deus, precisamos a todo custo manter a nossa integridade para que assim possamos continuar para sempre na presença de Jeová. A palavra de Jeová crescia. Então Pedro é libertado e a perseguição não consegue impedir a pregação das boas novas. Então vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo do 1 ao 4 e depois obtendo a resposta. O enorme portão de ferro bate forte atrás de Pedro. Acorrentado entre dois guardas romanos, ele é escoltado até sua cela. Então enfrenta longas horas, talvez dias, esperando saber o que lhe vai acontecer. Ali na sua cela não há nada para ele ver além de guardas, correntes, paredes e grades. Quando a notícia finalmente chega, ela não é nada boa. O rei Herodes Agripa I está decidido a ver Pedro morto. O plano do rei é apresentar Pedro ao povo depois da Páscoa. A execução do apóstolo será um presente para agradar as multidões. Isso não é apenas uma ameaça, pois não faz muito tempo que o apóstolo Tiago foi executado por esse mesmo rei. É a noite anterior ao dia marcado para a execução. O que será que está passando pela mente de Pedro ali na escuridão de sua cela? Será que são as palavras de Jesus ditas anos antes, revelando que Pedro seria amarrado e levado contra sua vontade para ser executado? Talvez Pedro se esteja perguntando se já chegou o momento de isso acontecer. Se você estivesse no lugar de Pedro, como se sentiria? Muitos entrariam em desespero, achando que não havia esperança. Mas, para um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, será que existe alguma situação realmente sem esperança? O que podemos aprender do modo como Pedro e seus irmãos cristãos reagiram à perseguição que sofreram? Vejamos. Então a pergunta ela compreende aos 4 parágrafos. Com que situação difícil Pedro se confrontou e como você se sentiria caso estivesse no lugar dele? Então Pedro ele estava preso, acorrentado e sendo vigiado por soldados. E a notícia que ele recebe não é boa, pois Herodes quer matá-lo depois da Páscoa. E essa ameaça ela é real, pois esse próprio rei já havia mandado matar Tiago. Então, com certeza, era algo que ia acontecer. Com relação ao que você sente, cada um tem uma opinião, né? Então, deixe lá nos seus comentários qual é a sua resposta, que com certeza vai encorajar seus irmãos. Bem, como a leitura é apenas do parágrafo do 1 ao 4, nós podemos fazer a consideração do quadro da página 79, que vai falar um pouco sobre o rei Herodes Agripa I. Herodes Agripa I, responsável pela execução de Tiago e pela prisão de Pedro, era neto de Herodes, o Grande. Os Herodes eram uma dinastia política que governava os judeus. A família era idumeia, ou seja, edomita. Os idumeus eram judeus formais, visto que a circuncisão lhes havia sido imposta por volta de 125 antes da Era Comum. Herodes Agripa I nasceu em 10 antes da Era Comum e foi educado em Roma. Ele fez amizade com vários membros da família imperial. Um desses amigos foi Caio, mais conhecido como Calígula, que se tornou imperador em 37 Era Comum. Logo depois,
Calígula proclamou Agripa rei da Itureia, de Traconites e de Abilene. Mais tarde, Calígula expandiu o domínio de Agripa, que passou a incluir a Galiléia e a Pérea. Agripa estava em Roma quando Calígula foi assassinado em 41 Era Comum. Relata-se que Agripa desempenhou um papel importante em resolver a crise que surgiu por causa disso. Ele participou de negociações tensas entre o Senado romano e Cláudio, outro de seus amigos poderosos. Em resultado, Cláudio foi proclamado imperador e uma guerra civil foi evitada. Para recompensar Agripa por intermediar essas negociações, Cláudio o designou rei também sobre a Judéia e Samaria, que desde 6 Era Comum haviam sido administrados por procuradores romanos. Assim, Agripa se tornou governante de quase o mesmo domínio de Herodes o Grande. A capital de Agripa era Jerusalém, onde ele ganhou o favor dos líderes religiosos. Relata-se que ele observava rigorosamente a lei e as tradições judaicas por, entre outras coisas, oferecer sacrifícios no templo todos os dias, ler a lei em público e desempenhar o papel de fiel protetor da fé judaica. Mas ele mostrou que sua afirmação de ser adorador de Deus era falsa, por organizar combates entre gladiadores e espetáculos pagãos no teatro. Agripa foi descrito como traiçoeiro, superficial e extravagante. Então aqui a gente consegue compreender um pouco a história desse rei, que com certeza tinha muito poder e que afetou a vida de muitos servos de Jeová. Podemos dizer que hoje não é muito diferente. Existem determinados lugares onde os servos de Jeová também são perseguidos por causa dos poderosos. Mas assim como se deu no passado, com certeza Jeová livrará os seus servos e se manterem íntegros até o fim. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza o nosso estudo e espero que possa ter sido de proveito para você. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até a um próximo vídeo, se Deus quiser.